Hoje vamos mergulhar em uma lenda que assombra os corredores de um dos hospitais mais antigos e importantes do México. Preparem-se, porque a história da Planchada não é só um conto de fantasmas, um emaranhado de tragédia, dever e um toque de mistério sobrenatural que te fará questionar tudo o que você sabe sobre os limites entre a vida e a morte. Você está no Teoria 78. Nossa história começa em agosto de 1985, na cidade do México. Uma garota de apenas 17 anos estava grávida de 6 meses, ou talvez um pouco mais. A vida dela já era complicada antes da gravidez. Estudante do ensino médio, pais que trabalhavam de sol a sol para dar a ela o mínimo, e então a notícia: ela estava grávida. E o pior? O pai da criança era um homem mais velho com quem ela se envolveu e que, ao saber da gravidez, desapareceu no ar. Naquela época, no México, uma relação assim era ilegal para ele, então ele simplesmente sumiu. A partir daí, a vida dessa jovem virou um inferno. Nos anos 80, no México, uma gravidez na adolescência muitas vezes era considerada uma vergonha para a família. A garota teve que largar a escola, enfrentar a fúria da mãe e o desprezo do pai. E como se não bastasse, sua saúde começou a deteriorar rapidamente. Sem pré-natal, sem vitaminas, sem alimentação adequada, ela começou a ter picos de pressão perigosos, desmaios constantes, até que um dia foi levada às pressas para o Hospital Juárez. A situação não era nada boa. Os médicos temiam pela vida do bebê e, como se não bastasse, pela vida da própria jovem gestante. Então, os médicos decidiram que a prioridade deveria ser salvar a mãe. A ideia era mantê-la em observação e, se necessário, realizar um procedimento para remover o feto, garantindo que a mãe sobrevivesse. Como eu disse, nos anos 80, uma gravidez na adolescência não era bem vista pelas pessoas e, aparentemente, ninguém da família da jovem queria um bebê, que, segundo eles, só traria desgraça para a vida daquela garota. Os pais da jovem, precisando trabalhar, a deixaram no hospital e voltaram ao trabalho. Ela ficou sozinha em um leito, enquanto outros pacientes tinham parentes por perto. À noite, a solidão e a dor eram insuportáveis. Ela sentia uma sede terrível, a pressão oscilava e não havia ninguém por perto. A enfermaria, imensa e escura, parecia um túmulo. O silêncio era quebrado apenas pelos gemidos e lamentos baixos dos outros pacientes. Foi então que a jovem a viu, quase como uma miragem, uma enfermeira. Ela não conseguia distinguir bem o rosto da mulher na penumbra, mas o uniforme era inconfundível. Era uma enfermeira. "Moça, estou com sede, pode me trazer um copo d'água?" a menina pediu. A enfermeira não respondeu, mas tocou sua testa. A sensação era estranha, e a jovem sentiu um arrepio de desconfiança. As enfermeiras de 1985 usavam uniformes padronizados, mas havia algo diferente naquela figura. De repente, a mão da enfermeira foi para a barriga da jovem. Uma pressão, uma dor insuportável. A garota gritou: "Cuidado, está me machucando. O que está acontecendo?" A figura se moveu para o outro lado da cama, e foi nesse momento que o verdadeiro pânico se instalou. A luz fraca que entrava pela janela passava através da enfermeira. Ela não era sólida, era transparente. A jovem tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. Paralisada pelo terror, sentiu a mão da enfermeira, feia e estranha, tocá-la novamente. E então, tudo escureceu. Ela desmaiou. Quando acordou, a enfermaria estava iluminada e enfermeiras e médicos estavam ao seu redor. Ela estava estabilizada, mas não disse uma palavra sobre o que havia acontecido. O susto foi tão grande que ela se calou. No dia seguinte, a surpresa. O bebê estava bem. Os batimentos cardíacos fortes, o bebê se mexendo. Sua saúde também melhorou drasticamente. Pouco tempo depois, seus pais a buscaram, e ela teve alta. Ao se despedir, ela contou às outras enfermeiras a história da visita estranha que havia recebido noites atrás. A jovem queria agradecer à enfermeira. Então ela contou que entrou uma enfermeira assim e assado, e vocês não vão acreditar. Vão achar que eu estou louca, ela dizia. Mas ela parecia ser transparente, e quando me tocou, doeu, e depois desmaiei. Vocês a conhecem? Uma das enfermeiras mais velhas sorriu, deu um tapinha nela e disse: "Não se preocupe, filha. Este bebê vem bem. Acredite, vai nascer muito bem. Por isso ela veio te visitar." E a jovem perguntou: "Então vocês a conhecem?" A enfermeira respondeu: "Ah, filha, todo mundo a conhece aqui.
É a Planchada. Mas não se preocupe. Ela sabe que você está agradecida. Ela não é deste mundo. O bebê nasceu alguns meses depois, perfeitamente saudável, mas em outro hospital. Por quê? Porque em 19 de setembro de 1985, um mês depois daquele encontro sobrenatural, um terremoto gigantesco de 8,1 graus devastou a cidade do México. O Hospital Juárez foi um dos edifícios que desabou. Mais de 1.000 pessoas morreram, incluindo os médicos e enfermeiras que atenderam a jovem. E aqui, a parte mais arrepiante. Quando o tremor começou, muitos enfermeiros e médicos correram para proteger os recém-nascidos e os pacientes. Aqueles que não correram para fora ficaram cuidando de seus pacientes e morreram com eles quando o prédio desabou. Verdadeiros heróis. E curiosamente, alguns recém-nascidos sobreviveram por até 7 dias sob os escombros, sem comida, sem água. Muitos acreditam que eles não estavam sozinhos, que La Planchada estava lá, cuidando deles. A história de La Planchada permeia os corredores dos hospitais mexicanos há décadas, mas de onde ela realmente veio? Existem várias versões, e todas elas têm um toque de tragédia e dever. A versão mais popular, e talvez a mais dolorosa, diz que La Planchada é a alma de Eulália, uma enfermeira que viveu um grande desamor. Ela se apaixonou perdidamente por um médico chamado Joaquim. Ele a pediu em casamento, prometeu que se casaria com ela na volta de uma viagem e pediu que ela passasse o terno dele. Eulália, inocente, esperou por seu futuro marido, mas a verdade era cruel. A viagem dele era, na verdade, a lua de mel com outra mulher. A decepção foi tão profunda que Eulália nunca mais foi a mesma. Ela começou a negligenciar seus pacientes, que pagaram com a própria vida pela sua depressão. Tempos depois, Eulália adoeceu e morreu, arrependida de suas falhas. Desde então, sua alma, vestida com um uniforme branco e impecavelmente passado, daí o apelido La Planchada, que significa a passada ou a engomada, vaga pelos hospitais à noite, atendendo os doentes que um dia ela negligenciou, buscando redenção. Outra versão menos romântica e mais antiga sugere que ela ainda remonta à invasão americana em meados do século XIX. Naquele tempo de guerra, o Hospital Juárez, fundado em 1847 para atender soldados feridos, recebia centenas de feridos diariamente. Na manhã seguinte, muitos pacientes já haviam sido atendidos, mas ninguém sabia quem os havia ajudado durante a noite. Os pacientes relatavam que uma enfermeira muito bonita e bem vestida se aproximava, cuidava deles, dava medicamentos e tratava feridas, e então desaparecia silenciosamente pelos corredores. E claro, há a versão ligada diretamente ao terremoto de 1985. Muitos acreditam que La Planchada foi uma das enfermeiras que faleceu no desabamento do Hospital Juárez. Ela era descrita como uma jovem impecável, dedicada e muito limpa, que trabalhava com paixão. Morreu sob os escombros e agora continua seu trabalho no plano espiritual. Embora não haja provas de que uma das enfermeiras falecidas seja La Planchada, a persistência dos relatos de pacientes que afirmam ter sido atendidos por uma figura asseada e anônima durante a noite, ou enquanto estavam sedados, só reforça a lenda. Antônio Corona, um psicólogo e professor universitário, teve sua própria experiência arrepiante. Há 38 anos, ele cuidava de seu bebê gravemente enfermo no Hospital MIG. Em um momento de cansaço, ele abriu os olhos abruptamente e viu uma presença estranha em frente à cama. Ele a descreve como uma mulher com um uniforme de enfermeira, sem traços no rosto, como se estivesse completamente em branco, e com o cabelo volumoso e muito cacheado. Ela se moveu lentamente e deslocou-se para fora do quarto. Quando Antônio relatou o ocorrido a duas enfermeiras, elas, com um olhar cúmplice e tranquilidade perturbadora, disseram: "Ah, não se preocupe, ela Blanca." No Hospital MIG, essa aparição era comum, e diziam que ela foi muito dedicada aos doentes em vida e sua alma continua seu trabalho. Antônio, apesar de se considerar cético e de não ter histórico de alucinações ou de uso de medicamentos, reconhece as semelhanças entre La Blanca e La Planchada. Como psicólogo, ele atribui experiências como essa a uma combinação de fatores: fadiga, tensão, culpa, fenômenos psíquicos e mentais, e sim, algo inexplicável. Ele observa que algumas pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno, e é uma questão de sensibilidade e intuição. E claro, conhecer a lenda previamente pode predispor a pessoa a experimentá-la. Mas como várias pessoas podem ver a mesma aparição ao mesmo tempo, Antônio sugere a sugestão
e a influência mútua. Ou, ainda mais intrigante, um fenômeno psíquico onde duas mentes se unem e percebem a mesma coisa devido a fortes laços afetivos. Viridiana Galícia, que seguiu a profissão de enfermagem de sua família, também ouviu a história de La Planchada desde criança. Quando começou seus plantões noturnos, sentiu um medo inevitável. Queria ou não, era como um medo que te invadia, porque mesmo que fosse boa, te dá medo, porque é um fantasma, ela relata. Ela lembra do hospital Escandon, um lugar antigo onde os ruídos misteriosos intensificavam na penumbra. Uma noite, na área de medicina interna, ela viu não La Planchada, mas duas sombras passarem. Ao longe, ouvia-se a voz de uma criança rindo, correndo, saudando-a. Olá, olá. Viridiana, anticética, treme ao recordar. Eu ouvi isso, vivi isso. Estava mais do que aterrorizada, dizia. Não é possível, existe mesmo e está aqui. Em seus 4 anos de experiência, ela ouviu muitas histórias. Sabemos que existe porque os pacientes o viam ou a viam e ouviam coisas ou vozes. De repente diziam, não, eu não estava com o travesseiro e de repente amanhecia assim. Então dizíamos entre nós, ninguém fez isso. Viridiana concluiu que trabalhar à noite em hospitais é difícil em todos os sentidos. O aspecto médico exige muita responsabilidade e precisão, mas para ela o mais pesado é o silêncio palpitante, onde até o som mais inofensivo avança pelos diminutos corredores e se infiltra pesadamente entre as escassas luzes amareladas e moribundas. Júlia, uma enfermeira aposentada, lembra que suas colegas exaustas às vezes voltavam do jantar e encontravam os medicamentos já administrados. Os pacientes asseguravam que uma senhorita bem arrumadinha os havia atendido. Seu estilo antigo e sua amabilidade os confundiam. Ouviam seus movimentos engomados ou a viam ao longe, sem pés, flutuando. O que você acha? La Planchada é uma alma em busca de redenção? Um fenômeno psicológico? Ou um guardião invisível em momentos de desespero? Deixem suas teorias nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Até a próxima! Há muitas histórias paranormais circulando pela internet. No entanto, poucas são consideradas possíveis de se acreditar hoje em dia. No vídeo de hoje, contaremos uma história em que o fantasma de uma mulher apareceu para contar como ela verdadeiramente havia morrido. O relato do fantasma foi, inclusive, analisado pelo júri durante o processo criminal. Fique até o final para saber o que aconteceu.